Hello, everyone. Welcome to today's event, Religion, Healthcare, and Politics in the Pandemic Context in Brazil. My name is Crystal Bavona, and I'm the Associate Director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies at San Diego State University. Today's event is bilingual, so I ask you to be patient as we go between English and Portuguese. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao evento de hoje, Religião, Saúde e Política no Contexto da Pandemia no Brasil. Meu nome é Cristal Bivona e sou a diretora associada do Centro de Estudos Brasileiros Boehner Stiefel na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia. Nosso evento de hoje é bilíngue, então peço sua paciência enquanto vamos entre o inglês e o português. Today's event is a collaboration between the Center for Brazilian Studies and the Department for the Study of Religion at SDSU. I'd like to thank Drs. Risa Levitt and Rebecca Bartel for sponsoring this event, and the team at the Center for Brazilian Studies, Amethyst Sanchez, Isabelle Simões, Flavia Soares, and our director, Dr. Erica Robb Larkins, for coordinating this event. A special thanks to Dr. Kayla Pinezzi for conceptualizing and organizing the event. I would also like to thank the amazing students in my Religious Studies 406 class for opening up our space to this event. O evento de hoje é uma colaboração entre o Centro de Estudos Brasileiros e o Departamento pelo Estudo da Religião da Universidade Estadual de San Diego. Quero agradecer às doutoras Risa Levitt e Rebecca Bartel por patrocinar este evento, e à equipe do Centro de Estudos Brasileiros, Amethyst Sanchez, Isabelle Simões, Flávia Soares e nossa diretora, a doutora Erica Robb Larkins, por coordenar o evento. Um agradecimento especial para a doutora Kayla Pinezzi por conceitualizar e organizar este evento. Também quero agradecer aos meus alunos incríveis do curso de Estudos da Religião 406 por abrir nosso espaço para este evento. This event is the first in a two-part series. The second will take place in the spring, and it will continue with the same theme of religion, healthcare, and politics in the pandemic context in Brazil. So please follow the Center for Brazilian Studies on Facebook and Instagram for more information. This event, like all of the other events at the Center for Brazilian Studies, can be found on the website of the Digital Brazil Project. So please tell everyone who couldn't make it today that they can watch the recording there. Este evento é o primeiro de dois nesta série. O segundo evento será realizado no semestre da primavera e continuará com o mesmo tema de religião, saúde e política no contexto da pandemia no Brasil. Então, sigam o Centro de Estudos Brasileiros no Facebook e Instagram para mais informação. Este evento está sendo gravado e vai ser publicado no site do Digital Brazil Project. Então, por favor, avisem aos que não podiam vir hoje que podem assistir o vídeo. Now I'd like to introduce our speakers. Dr. Ana Kayla Mosca Pinezzi is Associate Professor at the Department of Public Health at the Federal University of Triângulo Mineiro, and she's currently visiting scholar here at the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies at San Diego State University. The title of her presentation is Political Messianism and the Discourses of Denial of Evangelical Leaders in Brazil During the Pandemic. Our other speaker today, Dr. Rodrigo Toniol, is professor in the Cultural Anthropology Department at the Federal University of Rio de Janeiro and at the Anthropology Postgraduate Program at Unicamp. He is president of the Association of Social Scientists of Social Scientists of Religion of Mercosur. The title of his presentation is Health, Politics, and Mediation of Catholicism During the Pandemic. We're going to watch their pre-recorded presentations with subtitles in English, and then we'll open it up for questions and discussion. Agora vou introduzir nossos palestrantes. A doutora Ana Kayla Mosca Pinezzi é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é atualmente Visiting Scholar aqui no Centro de Estudos Brasileiros Boehner Stiefel.
O título da apresentação dela é Messianismo Político e Discursos Negacionistas de Líderes Evangélicos no Brasil na Pandemia. O Dr. Rodrigo Toniol é professor no Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Unicamp. É presidente da Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul. O nome da apresentação dele é Saúde, Política e Mediatização do Catolicismo durante a Pandemia. Vamos assistir às suas apresentações pré-gravadas em português com legendas em inglês e depois vamos abrir para perguntas e conversação. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, tanto do Brasil como daqui, de San Diego. Quero agradecer muito o apoio do Center for Brazilian Studies, da San Diego State University, Califórnia, na pessoa da professora Crystal Bivona, que também é diretora assistente do centro, e que gentilmente cedeu o espaço na sua disciplina para a realização desse evento. Um ciclo de palestras sobre religião, saúde e política no contexto de pandemia no Brasil. Agradeço também a participação do professor Rodrigo Toniol, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos brindar com a sua fala após a minha. Eu quero falar um pouquinho sobre o contexto mais geral da pandemia no Brasil e também um pouco do contexto político. O Brasil tem hoje 604 mil vítimas pelo coronavírus e 21.700.000 casos de infectados. Em 2021, o Brasil foi o número 1 em mortes por Covid-19 no mundo. Desde janeiro até aqui, foram registradas 405 mil mortes, ultrapassando Estados Unidos e Índia, chegando a quase o mesmo número de mortes de todos os 27 países da União Europeia somados. Em relação ao mundo, o Brasil tem 2,7% da população, 9,1% de casos confirmados de infecção por Covid e 12,4% das mortes no mundo. Ou seja, a gente tem um cenário desolador e claramente associado a uma péssima gestão da pandemia por parte do governo federal, sob o comando do presidente de extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro, sem partido. Então eu passo agora a falar um pouco do contexto político brasileiro a partir das eleições de 2018, quando Bolsonaro assumiu o poder. Não é possível a gente falar sobre as eleições de Bolsonaro, sobre a eleição de Bolsonaro em 2018, desvinculado do crescimento dos evangélicos no Brasil, que é o país mais católico do mundo. 10% dos católicos do mundo, cerca de 10% dos católicos do mundo residem no país. Hoje, com o crescimento dos evangélicos, a gente tem cerca de 22 a 25%, alguns falam até na probabilidade de ter 30% da população brasileira evangélica, o que seria mais ou menos 60 milhões de pessoas. E desses, dentro dessa esfera mais geral, dos evangélicos, a gente teria 22% deles pentecostais, 7% não pentecostais, 34% dentro desses pentecostais seriam da Assembleia de Deus, 11% seriam batistas, 11% batistas, 8% da Igreja Universal do Reino de Deus, 6% da Congregação Cristã, 5% da Quadrangular, 3% de presbiterianos e outras, e assim vai, um percentual bem baixo de igrejas, do crescimento de igrejas mais tradicionais, mais de confissão, mais ligada à reforma, que geralmente não tem um crescimento muito
tem um crescimento pequeno, o crescimento geralmente acontece endogamicamente, vamos dizer assim. Um número substancial de evangélicos candidatou-se a cargos no Congresso Nacional a partir da década de 80, né? Então, tanto ao Congresso Nacional, né, deputados e senadores, quanto também se candidataram a cargos eletivos nos municípios e nos estados, nos governos estaduais. Então, com o slogan Irmão vota em irmão, né, propagado principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente pelo seu líder, o Bispo Edir Macedo, esse número de evangélicos tem se expandido, refletindo a força e o crescimento dos evangélicos não só no país, mas, sobretudo, os neopentecostais, mas também na política. No Congresso Nacional, o número de evangélicos, só para a gente ter uma ideia, chega a 105 deputados e 15 senadores, correspondendo a 20% do total de parlamentares. Parte desses parlamentares compõe o que hoje se conhece como a Frente Parlamentar Evangélica, que derivou da bancada evangélica ou bancada da Bíblia nos anos 90. A bancada evangélica ou a Frente Parlamentar Evangélica tem como bandeiras ancoradas nas proposições de Edir Macedo, especialmente, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, a manutenção dos privilégios, né, especialmente associados à não tributação das igrejas, à isenção de impostos, concessão pública de rádio e TV para igrejas, avanço das pautas conservadoras, como contra o aborto, mesmo em casos previstos pela Constituição, contra as questões de gênero e também a ideia de que as minorias, os direitos até então concedidos às minorias devem ser revistos e reconsiderados no sentido de que a maioria que deveria impor o que é mais interessante para a população. Então, a bancada evangélica, na verdade, ela é muito mais combativa do que propositiva, né? No sentido de buscar reverter os progressos, as políticas públicas mais progressivas que a gente teve no país. A base da bancada evangélica é a teologia da prosperidade, né? A ideia de bênção de Deus, a salvação, que ela pode ser medida pelo sucesso material dos fiéis, né? E a teologia do domínio, ou do domínio que veio do domínio theology, que nasceu nos Estados Unidos e diz respeito a uma vida espiritual do fiel voltada para uma guerra ou batalha declarada contra o diabo. Assim, a aproximação e o apoio dado à extrema-direita por parte da Frente Parlamentar Evangélica, que representa segmentos evangélicos, especialmente os neopentecostais, ela se explica claramente e convoca os fiéis por meio dos líderes evangélicos a fazer proselitismo ao novo Messias da política, que seria exatamente o líder de extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro. Ele é visto como um homem de Deus e é enviado para tornar todo o país convertido aos princípios cristãos e trazer, entre aspas, de volta os valores da família tradicional, fecha aspas. Bolsonaro esteve durante sua campanha à eleição para presidente rodeado por pastores e líderes religiosos, especialmente evangélicos. Entre eles, destacamos o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, como eu já falei, o bispo Edir Macedo, dono de um império de comunicação, dono de uma emissora poderosíssima no Brasil,
O outro é o pastor Silas Malafaia, que é um líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e grande influenciador na igreja pentecostal mais numerosa do Brasil. Silas Malafaia tem um canal no YouTube com mais de 29 milhões de seguidores, e no Twitter ele tem cerca de... eu não sei, eu vou falar sobre isso, eu não lembro exatamente, mas são milhões de seguidores também. 1.400.000 seguidores no Twitter. O outro líder que a gente vê que apoiou intensamente Bolsonaro na eleição foi o senador, pastor assembleano e cantor evangélico Magno Malta. O outro, Valdomiro Santiago, pastor e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, e R.R. Soares, pastor e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Todas essas são neopentecostais. Eu vou usar um pouquinho a noção de Viena Das, né? Usando essa noção dela da antropologia do sofrimento, a gente pode dizer que há uma perspectiva entre boa parte dos evangélicos de que Deus permite o sofrimento. E aí a gente está entrando na questão que vai se intensificar com a eclosão da pandemia. Para ela, essa é a teodiceia central das religiões. Teodiceia é um conceito weberiano, né? Segundo Weber, teodiceia é a explicação, entendimento do sofrimento com permissão e pedagogia divinas. Segundo Viena Das, a teodiceia é deslocada, ela vai além do Weber, e ela diz que a teodiceia é deslocada do religioso para o secular, e o Estado então se apodera do sofrimento coletivo e faz dele um projeto da sociedade, projeto de sociedade. É o que Viena Das chama de teodiceia secular. Assim, no caso da pandemia no Brasil, a ideia de sofrimento como permissão divina é evocada, e uma explicação mágica que descarta a ciência e a coloca como a própria inimiga da pedagogia do sofrimento é dada não só por muitas denominações e líderes religiosos, mas também pelo próprio chefe de Estado. Sendo assim, a eclosão da pandemia evidenciou a coalizão entre princípios morais mais gerais dos segmentos evangélicos e os interesses neoliberais representados por Jair Messias Bolsonaro. Lembramos que Bolsonaro foi eleito em 2018 sob as bandeiras da moral cristã, do neoliberalismo econômico, do anticomunismo, da anticorrupção e do armamento da população como política de segurança. Há de se assinalar também que Bolsonaro representa a bancada do boi, ou seja, a bancada do agronegócio também. Como a gente começou a apontar aqui, o alinhamento de Bolsonaro a segmentos e lideranças religiosas se expressou também pelo seu posicionamento anti-ciência em meio à pandemia. O pensamento mágico emergiu fortemente e foi evocado no discurso político do governo federal, ecoando e fortalecendo boa parte do discurso dos setores evangélicos, sobretudo os pentecostais. Aliado a isso, a disseminação de fake news, intensificada num contexto de pós-verdade, levou à negação do saber científico e à adoção de medidas mágicas. A cloroquina e a ivermectina passaram a ser vistas como poções mágicas para a cura do coronavírus. As medidas sanitárias foram completamente negadas por parte de um grupo de evangélicos e do presidente da República. Eu queria deixar claro aqui que não foram todos os evangélicos que aderiram à ruptura das regras sanitárias. Primeiro, a gente tem que deixar claro que quando se fala em evangélico, a gente está falando de uma identidade, vamos dizer assim, e dentro dela não existe um bloco homogêneo, monolítico. Na verdade, a gente está falando de segmentos dos mais variados. A gente está falando de uma pluralidade enorme no interior dessa denominação mais geral que são os evangélicos.
E aí, dentro disso, eu queria lembrar aqui de uma pesquisa feita que eu acho que está em andamento até, pela pesquisadora Jaqueline Teixeira, da Universidade de São Paulo, que aponta que já se pode ver uma fissura de alguns grupos religiosos que apoiaram Jair Bolsonaro. Ela diz: outros segmentos descolaram do governo nos temas da pandemia e passaram a defender as orientações de cientistas e da própria Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, segundo ela, é interessante ainda observar o discurso de quem ainda não seguiu com o governo, como a Universal. Que ainda seguiu com o governo, como a Universal. Mais uma vez, reducionismos não cabem, pois não se trata simplesmente de negacionismo científico. O que se produzisse e circulava o tempo todo eram outras correntes, diz ela, científicas que diziam coisas distintas dos estudos e das pesquisas divulgadas pela OMS e outras instituições importantes e que realmente estavam fazendo todo o processo de saúde sanitária durante a pandemia. Bem, eu vou expor agora, eu tenho um tempo bastante limitado, eu vou expor rapidamente aqui um pouco dos acontecimentos e falas de líderes religiosos que vão marcar essa ideia do encantamento do mundo no momento da pandemia, a negação de uma parte, né, dos evangélicos, especialmente de líderes evangélicos, que vão contra a negação das medidas sanitárias. Especialmente o que diz respeito as que dizem respeito ao isolamento social com o fechamento das igrejas. Para boa parte dos líderes, uma parte dos líderes evangélicos e também para o presidente, as igrejas devem ser consideradas atividade essencial, o que implica também questões financeiras e espirituais para esses líderes evangélicos, sem falar nas disputas que a gente tem em termos dos mais variados, entre os mais variados segmentos religiosos, enfim. Aqui eu vou começar falando uma frase do Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz: a pandemia é coisa de Satanás. Isso ele diz em 2020. O outro que vai dizer sobre isso é o Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele diz: o vírus será queimado pelo hálito de Deus. R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, diz: o coronavírus é a coroa do diabo, mas nós temos a coroa de Jesus sobre nós. Seja a coroa de onde for, nós vamos amarrar em nome de Cristo e mandar embora. Nós não podemos ter medo de jeito nenhum. Na linha de frente da resistência ao isolamento, a gente tem o pastor e líder da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Silas Malafaia, grande defensor do presidente da República e considerado, inclusive, o seu conselheiro, que tem mais de 1 milhão, como eu falei para vocês, 400 mil seguidores no YouTube. Ele tem se pronunciado frequentemente por meio das suas redes sociais, dizendo que não fechará suas igrejas, a não ser com ordem judicial. Malafaia tem criticado pastores que têm optado por fechar as igrejas por conta da pandemia e encorajado seus fiéis a não terem medo. A Igreja Mundial do Poder de Deus também resolveu, por meio do seu líder, o pastor Valdomiro, comercializar sementes de cura contra a Covid-19. E mais um movimento que vai contra medidas científicas de combate ao coronavírus. Segundo ele, essas sementes, depois de plantadas, a planta que aparecesse dessas sementes, nela estaria escrito "se tu uma bênção", ou seja, você vai ter bênção e a probabilidade de você morrer, né, de Covid é praticamente nula. Para isso, ele começava pedindo o que ele chamou de propósito, mas que na verdade é um lance que se dá para se ter essa bênção.
começando por R$ 1.000, que é muito dinheiro, é quase o valor do salário mínimo no Brasil. E ele depois dizia, para quem não puder, outros valores podem ser dados como R$ 500 ou R$ 100 no mínimo. Silas Malafaia diz o seguinte também. Só um parêntese aqui, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, pastor Valdomiro, está sendo indiciado por charlatanismo. Bem, o Silas Malafaia disse também que a oração é a principal arma de proteção do cristão nesse momento. Edir Macedo disse: para estar ileso ao coronavírus é preciso ter coronafé. Coronafé, explicou, é aquela confiança, aquela certeza de que Deus está contigo e que Ele nunca, jamais, em tempo algum vai falhar com aqueles que nele têm crido, naqueles que têm depositado a sua fé nele. A coronafé é para apenas aqueles que creem com todas as forças de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, naquilo que está escrito na palavra de Deus. E ele continua dizendo: meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor, trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas. Em 5 de abril de 2020, foi convocado pelo presidente da República um jejum nacional contra o coronavírus. E essa convocação foi apoiada pela maioria dos líderes evangélicos pentecostais, neopentecostais. Bolsonaro disse o seguinte: evangélicos e católicos têm pedido a mim para que a gente possa marcar um dia de jejum de todo o povo brasileiro, para a gente ficar livre desse mal o mais rápido possível. Na cerimônia de encerramento desse dia de jejum, desse dia nacional de jejum, em frente ao Palácio da Alvorada, com cerca de 20 apoiadores religiosos, o presidente e esses mesmos líderes rezaram um Pai Nosso. Ele ajoelhou, rezou e acompanhou o louvor proferido por um padre e um pastor, para que, abre aspas, nenhum brasileiro morra mais dessa doença, fecha aspas, como afirmou o padre. A cerimônia informal durou cerca de 30 minutos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus, disse o padre. E aqueles que estão doentes nos hospitais sejam curados pelo nome de Jesus, disse ele. Naquela ocasião, haviam morrido 486 pessoas em decorrência da doença. Como eu já falei, hoje o país contabiliza mais de 600 mil mortos. O que a gente pode ver é que o aceite das principais igrejas, notadamente neopentecostais, a essa convocação de jejum feita por Jair Bolsonaro, ela representa não só o alinhamento desses líderes ao presidente, né, mas também como o presidente, visto como um homem de Deus, como um homem enviado para salvar o país e torná-lo cristão, essa ideia ela tem uma capilaridade enorme, né, no meio evangélico, e ela casa com essas teologias, e como isso é, de uma certa maneira, instrumentalizado politicamente por Bolsonaro. Em um vídeo divulgado por ele, por Bolsonaro, em suas redes sociais, um pastor e deputado federal chamado Roberto Lucena afirma que o presidente convocou, abre aspas, o Exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista no país, fecha aspas. E que, abre aspas, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir, fecha aspas. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, em vídeo publicado em seu Instagram,
ainda em 2020, disse o seguinte: veja só, todo mundo está falando no coronavírus e o mundo inteiro está ajoelhado diante dessa maldição, dessa praga chamada coronavírus. Muitas pessoas estão internadas, muitas pessoas estão em quarentena e o pior, a maioria das pessoas, porque no planeta são 7,5 bilhões de pessoas e morreram algumas milhares de pessoas com essa praga. Mas o pior de tudo é que a maioria das pessoas não sabe que a maior praga não é o coronavírus, é a coronadúvida. E para você enfrentar o coronavírus, que é a coronadúvida, você que está ileso do coronavírus, você tem que estar com um antídoto que é chamado de coronafé. Bom, no domingo 12 de abril de 2020, a TV Brasil, uma emissora do governo federal, transmitiu uma celebração de Páscoa por videoconferência, encomendada pelo presidente da República e pela sua esposa, primeira-dama Michele Bolsonaro. 20 lideranças políticas, 20 lideranças religiosas cristãs, 17 evangélicos, 3 católicos e um rabino participaram do evento. Líderes de outras religiões, como as de matriz africana e espiritismo, não estiveram presentes. A videoconferência de celebração da Páscoa aconteceu uma semana após o jejum convocado pelo presidente para o Domingo de Ramos. Ao que parece, os objetivos principais desse evento foram legitimar esses líderes religiosos como uma voz uníssona de uma pluralidade religiosa, além de reafirmarem que o Brasil é um país cristão, apoiado pelo presidente da República, que representaria um enviado de Deus para salvar o Brasil de ameaças contra os princípios cristãos e restabelecer a ordem religiosa. Um tom de otimismo perpassou esse evento. Os líderes religiosos profetizaram o fim da pandemia e exaltaram a atuação do presidente como um homem de fé. Vou falar muito rapidamente, que meu tempo já estourou aqui, sobre algumas frases ditas nesse dia, nessa conferência da Páscoa. A bispa Sônia Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, disse: nós louvamos a Deus por ter nos dado um presidente e uma primeira-dama que temem a Deus e sabemos que Deus está no controle. O bispo Rodovalho, que é ex-deputado, pastor e fundador da Igreja Sara Nossa Terra, disse: eu tenho esperança na sua gestão, na autoridade com que Deus o investiu. Chegou a hora de Deus nos céus do Brasil. Por que isso é possível? Porque alguém se levantou e disse: Senhor, o Brasil está nas suas mãos. Entre as lideranças religiosas que pressionam as autoridades para que sejam mantidos abertos os espaços de culto, há apresentadores de programas na TV como R.R. Soares, Silas Malafaia, Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude, frequentada por Michele Bolsonaro, primeira-dama, além do que a gente já falou, Edir Macedo, casal Estevão e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, proprietários da Rede Gospel. Somam-se a essas lideranças religiosas outras político-religiosas, como o deputado federal e pastor Marco Feliciano, da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento, entre outros. O argumento é que as igrejas são um serviço essencial, como eu já falei, que podem atuar tanto espiritualmente quanto em termos de assistência aos enfermos, a ideia seria transformar as igrejas em ambulatórios e ajuda econômica. Lembramos aqui, novamente, que dos religiosos, incluindo católicos, entrevistados pela Datafolha, um instituto de pesquisa, em 2020, 82% desses religiosos eram a favor do fechamento de cultos e missas durante a pandemia. Em relação à suspensão dos cultos ou não, há inúmeras outras controvérsias e argumentações. A gente pôde ver muitas igrejas abertas, a Igreja Universal abriu quase todo o período, e para vocês terem uma ideia, uma das principais igrejas, templos, né, o chamado Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, teve seus cultos normalmente funcionando com cerca de 10 mil pessoas em pleno pico de pandemia. A outra questão que surge
e que eu gostaria de debater depois do vídeo com vocês é a da liberdade religiosa, que foi colocada em questão e que ela não deveria ser sufocada nem mesmo por uma pandemia mortal, como a que a gente ainda está vivendo. Até mesmo a ideia de imunidade de rebanho foi evocada para que os espaços de culto fossem mantidos abertos e que isso geraria, então, uma imunização natural, ideia replicada da fala do presidente da República e de outras autoridades ligadas a ele, inclusive do Ministério da Saúde. A ideia de que não é preciso ir à igreja para ser um bom cristão também emergiu, né, nessa discussão. E, em especial, no meio de vertentes do protestantismo histórico, cuja atomização de ideia de salvação coloca em segundo plano, ou colocaria em segundo plano, os rituais coletivos. A gente vê que não é exatamente assim depois da pandemia. Então, liberdade religiosa, religião como algo inerente à natureza humana, né? Que faz parte da natureza da sociedade, a magicização da cura e remédios ineficazes, cientificamente comprovados, a disputa religiosa para tornar um bloco religioso porta-voz de um campo heterogêneo e, ao mesmo tempo, a fissura no universo religioso evangélico, com a ascensão de um messias político que ganhou autoridade religiosa e se opõe à ciência, são elementos que levam as religiões a se reorganizarem. Então, são muitas coisas que estão acontecendo, muito recentes, e cabe a gente, então, acompanhar quais os caminhos que essas religiões, esses segmentos religiosos vão tomar, quais as rupturas que a gente vai ver diante de uma catástrofe tão grande como a que aconteceu no Brasil. Agradeço muito, espero que a gente tenha um tempo bom agora para poder discutir essas e outras ideias. Olá, todos vocês que me assistem. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, né? Gravando esse vídeo. Eu adoraria estar em San Diego nesse momento. Eu vivi alguns anos, bons anos da minha vida em San Diego, morando em Hillcrest, e seria um prazer aí estar com vocês, falar um pouco sobre as minhas pesquisas, compartilhar algumas das ideias que eu venho trabalhando e também aproveitando a cidade. Mas isso não é possível, né? Ainda assim faz com que eu me sinta um pouquinho mais próximo da cidade, dos espaços, dos amigos e da grande produção intelectual que há nessa região. E por isso mesmo eu queria agradecer bastante à professora Keila pelo convite e dizer que eu sigo à disposição de vocês para a gente continuar conversando em possíveis desdobramentos aqui dessa apresentação, né? Bom, eu sou Rodrigo Toniol, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de antropologia aqui da UFRJ e professor de antropologia também no programa de pós-graduação em antropologia da Unicamp, né? Eu tenho feito pesquisas nos últimos anos sobre saúde, religião, espiritualidade. Esse é o campo que eu tenho debatido, mas é claro, assim como todos nós, fui pego de surpresa aí na situação da pandemia, né? Quando a pandemia estourou, eu estava em Utrecht, na Holanda, né, fazendo como pesquisador visitante, no Departamento de Filosofia e Estudos de Religião, então vivi uma parte da pandemia na Holanda e logo depois vim para o Brasil, né? Estou falando isso porque a pandemia se tornou um fato absolutamente incontornável nas nossas vidas, porque transformou o nosso cotidiano, transformou as nossas relações, transformou o modo como a gente lida com o mundo social de uma maneira mais ampla. E como pesquisadores, a gente também foi convocado a pensar sobre a pandemia, né? Eu acho que esse é um primeiro fato importante para marcar aqui. Que a pandemia ela se tornou absoluta nas nossas vidas, como sujeitos, nas vidas de todo mundo, e como pesquisadores ela se transformou nesse fato, numa espécie de imponderável, incontornável, né? Todos precisamos falar e pensar sobre a pandemia.
de alguma maneira, ela virou uma espécie de fato social total, né, para pensar aí no conceito mociano, e a partir dela a gente pode desdobrar, fazer paralelos, fazer relações e articulações com muitos outros campos, né, com muitos campos de interesse. No começo do ano passado, assim que eu voltei para o Brasil, eu organizei, junto com a Ampox, que é a principal associação acadêmica de ciências sociais do país, uma série chamada Boletim Cientistas Sociais e o Coronavírus. Essa série virou um livro, está publicado no site da Ampox, vocês todos podem conferir. Vários textos foram traduzidos para muitas línguas, alemão, espanhol, inglês. E nesse livro a gente convocou mais de 200 pesquisadores do Brasil a refletirem sobre o tema da pandemia a partir dos seus estudos anteriores, né? Então lá tem antropologia, pandemia e religião, pandemia e prisão, pandemia, enfim, e alimentação, um número imenso de temas aí, todos que vocês podem imaginar. Claro que isso é absolutamente interessante, absolutamente pertinente, acho que é também o testemunho de um tempo, de como a gente, naquele momento, né, estava vivendo e pensando sobre a pandemia, mas eu acho que também testemunha um outro fato, que é o nosso esforço de colocar no centro das nossas reflexões algo que não estava no centro das nossas reflexões, né? As minhas pesquisas nunca foram sobre epidemias, embora eu tenha amigos que pesquisem epidemias ao redor do mundo, né? Quer dizer, pesquisas sobre Zika, pesquisas mesmo sobre HIV/AIDS, pesquisas sobre dengue no Brasil, são pesquisas bastante consolidadas no Brasil e fora dele, mas de um nicho muito particular de pesquisadores, e que não era o meu caso, né? Então, me parece que ao longo do tempo, todos nós não fomos virando especialistas em pandemia, mas a pandemia virou uma espécie de baliza nas nossas reflexões, né? E não foi diferente comigo. Então, ao longo do tempo, fui tentando mobilizar e pensar a partir das coisas que eu pesquiso sobre esse tema, né? Eu estou dizendo isso um pouco para situar aqui a minha proposta, né? O que eu vou tentar fazer, eu pensei bastante, né, nesse tema e como tentar fazer uma apresentação que fosse, ao mesmo tempo, interessante, né, do ponto de vista analítico, de explicitação da conjuntura, mas ao mesmo tempo que também pudesse funcionar para a gente pensar sobre questões mais amplas para além da pandemia. Então, minha proposta é pensar sobre um tema específico, que é a relação sobre saúde, política e mediatização do catolicismo durante a pandemia, porque ela me parece servir tanto para a gente pensar a pandemia, como também pensar o catolicismo de maneira geral. Então, essa é a minha proposta: é fazer uma apresentação que permita vocês adquirirem ferramentas para pensar esse tema da pandemia e do catolicismo, mas também permitam vocês abrirem chaves de leitura para pensar no catolicismo como aspecto mais geral. Então não é exatamente uma análise de conjuntura, embora os eventos sejam sim eventos conjunturais, mas é aquilo que eu tenho chamado de pensar a pandemia como um acontecimento, né? Essa palavra é uma palavra forte, tem uma tradição nas ciências sociais, tem uma tradição na filosofia, né? Acontecimento para o Deleuze, por exemplo, um evento absolutamente fundamental e que se torna uma espécie de ponto nevrálgico de uma série de relações. Acontecimento na lógica do Victor Turner, né, que às vezes aparece como acontecimento, às vezes aparece como evento nos seus estudos, mas que de qualquer maneira também tem esse caráter, né, de uma situação, de um evento, em que as relações ficam mais explícitas, né, um ponto central, um ponto nevrálgico, né, em que aspectos um pouco escamoteados, né, mais escondidos, ficam ainda mais salientes. A minha aposta é um pouco essa, que a gente pode pensar a pandemia como um acontecimento, como um evento, e daí também tirar aquilo que ela explicita em termos mais gerais, né? Eu vou fazer isso fazendo uma trajetória que pode parecer curiosa, mas começando com um conjunto de imagens
que me chamaram muito a atenção assim que foram divulgadas e foram amplamente divulgadas. Aposto que vocês também se lembram delas, né? Logo no começo da pandemia, que foi a celebração da missa de Páscoa pelo Papa Francisco no Vaticano no ano passado. Né? Vou colocar aqui as imagens. Essa celebração, né? Ela foi mediaticamente muito coberta, a imagem circulou o mundo inteiro, e ela começa com essa cena quase indescritível, né? Quer dizer, no meio da Praça de São Pedro, né? O coração do Vaticano, completamente vazia, né? Numa chuva leve, com as luzes refletindo essas pequenas poças d'água aí que se formam na entrada da Basílica Maior. O Papa Francisco, né, que ali é um pequeno ponto branco no meio de uma imensidão, vai caminhando, né, em direção aos grandes pilares de mármore, né, e até chegar no altar, né. A cena, né, em si só, ela é retumbante, né? Ela é retumbante. Ela faz a gente dimensionar, né? Ela nos engaja de alguma maneira, ela nos impacta de alguma maneira, porque ela tem um caráter tão apocalíptico, eu diria, quanto cinematográfico, né? E eu gostaria de pensar um pouco sobre esse conjunto de imagens que foi fartamente explorado pela imprensa mundial, do vazio, né? A imagem do vazio. Essas fotografias do vazio, né, em que apenas a silhueta ali vai aparecendo, né, no alto ali o altar, né, montado no alto da Via della Conciliazione, né, até a entrada do Castelo de Santo Ângelo, ela dá uma sensação realmente de fim dos tempos, né? E aqui eu queria abrir para a gente pensar em dois aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro aspecto tem a ver justamente com a possibilidade da gente refletir a partir dessas imagens sobre a relação entre religião e mídia, religião e imagens. Eu venho de uma tradição de pesquisas que é enquadrada no campo da fenomenologia, né, da experiência. Então, dialogo com autores como Thomas Csordas, que foi meu orientador de doutorado, autoras como Birgit Meyer, que justamente me acolheu na Holanda no período em que eu estava lá durante a pandemia. E esse conjunto de autores, eles sempre pensam a religião e as imagens religiosas não exatamente como uma representação, uma espécie de efeito secundário das ideias, das ideologias, dos dogmas religiosos. Mas as imagens, elas seriam a própria religião. Quer dizer, a materialidade da religião não seria uma representação do que seria o efetivamente religioso, mas a materialidade da religião, a arquitetura, os objetos, as coisas, elas seriam a própria religião. Ou seja, não há esse jogo de espelhos, né? Eu poderia dizer que não há religião sem imagens, sem coisas, sem materialidades. A Birgit Meyer chega a definir religião como a presentificação da ausência, né? A presentificação do invisível, né? Ou a visibilização do invisível. Acho que é uma boa saída para definir religião, não sei exatamente se eu concordo com ela, eventualmente a gente pode discutir sobre isso quando for oportuno, mas de qualquer maneira dá a dimensão do que esse argumento sustenta, né? E esse argumento sustenta que olhar para uma imagem como essa e tentar analisar essa imagem diz muito sobre a nossa experiência do religioso. Então, a minha primeira provocação aqui para vocês é para que vocês olhem para essa imagem não como um símbolo secundário, né, mas sim como uma tentativa muito explícita de explorar os aspectos mais centrais do catolicismo. E aí vem o meu segundo ponto aqui que me parece importante, que é esse vazio, essa cena,
essa iluminação, essas cores, esse vazio, ele não é resultado de uma falta de preocupação com a produção da imagem. Ou seja, o vazio é produzido, né? Milimetricamente produzido. Duvido que, com 5 minutos de reflexão, olhando para essa imagem, a gente não chegue na conclusão de que há muito diretor de arte, há muito diretor de cinema produzindo e pensando esse palco, produzindo e pensando essa cena, né? Então, esse é um segundo aspecto que eu queria destacar aqui, né? Então, o primeiro é a ideia de que religião e materialidade é uma relação forte, e que a gente deve pensar sobre ela em todas as consequências que ela pode trazer. E a segunda é que esse vazio, ele é produzido, né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer sobre isso é o que exatamente esse vazio significa, né? Quer dizer, ou ainda, né, para ser mais fenomenológico, não pensar no significado do vazio, mas pensar na experiência que o vazio produz, que o vazio produz, né? Acho que a experiência que o vazio produz, eu já falei uma palavra-chave, é essa ideia apocalíptica, né? É essa ideia do fim dos tempos. Então, o vazio é o espaço em que não tem ninguém, mas ao mesmo tempo em que cabe todo mundo, né? Todos ali nos sentíamos, mesmo os não religiosos, essa foi uma reação que eu acompanhei nas redes, né? E nas reações a essas imagens, logo assim que elas foram apresentadas para o mundo, como uma certa sensação de irmandade, né? Na medida em que ela aconteceu, em que ela foi apresentada. Eu tenho a sensação de que quando a gente olha para essa imagem, o que está em jogo não é exatamente o distanciamento social imperativo da pandemia naquele momento. O que está em jogo aqui é uma ordem de temporalidade que não é essa ordem do tempo imediato, do tempo presente, do momento em que a gente vai ter que ficar em casa, a gente não vai poder confraternizar, não podemos nos compartilhar do mesmo espaço. A ordem de temporalidade que me parece em jogo nessa imagem é uma ordem do tempo alargado, é uma ordem da temporalidade que só a religião talvez domine, né? É a ordem de um futuro longínquo, né? É a ordem justamente desse tempo de Deus e não o tempo da humanidade, né? Essa completa habilidade por manipular esse tempo divino, né? Esse tempo apocalíptico, essa espécie de tempo mítico, ela veio acompanhada por uma série de outros elementos nessa missa, né? Então, um primeiro elemento é justamente o silêncio verbal. Então, para quem teve o interesse ou a paciência de acompanhar a missa, é uma missa silenciosa. É uma missa em que uma única voz, né, a voz do Papa, nesse caso, reverbera. E, curiosamente, né, a homilia, né, o sermão papal ali, ele foi elaborado de maneira muito precisa, justamente explorando uma espécie de elogio ao silêncio de Deus. E aqui vem uma outra camada, né, dessa composição sensorial dessa cena. A gente está diante de um vazio imagético e a gente está diante de um elogio ao silêncio, né? São duas formas de vazios absolutamente interessantes se a gente pensar em termos da experiência estética e sensorial que essa imagem nos produz, né? Esse vazio, né, esse vazio cativante, ele foi sendo refinado, né, a partir dessas direções artísticas, a partir de um conjunto bastante específico de direção de arte, né, e aí essas imagens aí todas elas foram produzidas, né. Bom, é claro que o vazio aqui tem uma outra forma de diálogo também,
que é o vazio proporcionado pelo isolamento das pessoas, né? Então, todo mundo se reconhece um pouco nesse vazio protagonizado pelo Papa, né? Eu acho que dois aspectos aqui ainda merecem atenção, né? Ainda falando sobre o vazio. O primeiro aspecto é que esse vazio, é claro, né? Ele é um vazio desse espaço, mas a imagem foi amplamente repercutida, como eu já disse, por todos os canais da Igreja Católica. E depois eu vou voltar a esse tema para pensar justamente sobre como o catolicismo tem lidado com os temas da mediatização, da sua própria mediatização, ao longo dos últimos anos, né, ao longo das últimas décadas. A relação entre catolicismo e mídia é uma relação que é um tema clássico nas pesquisas, e eu acho que pode nos ajudar muito a pensar sobre o catolicismo contemporâneo e também sobre como o catolicismo, em termos institucionais, reagiu à pandemia. O segundo aspecto que me parece relevante aqui de destacar é que esse vazio, inclusive em termos materiais, né, porque vejam, a missa foi celebrada não no interior da Basílica de São Pedro, mas justamente fora, porque o interior da Basílica de São Pedro, mesmo não ocupada por pessoas, não é um interior vazio, é um interior repleto, né, repleto de coisas, é cheio de coisas, né, um interior cujos traços barrocos, eu poderia dizer, embora não seja exatamente barroco, né, do ponto de vista de estudos de arte, mas esse interior repleto de coisas, ele não produziria esse efeito, né? Mas dois objetos foram trazidos, né, para essa missa, né? O primeiro objeto é considerado milagroso por ter sobrevivido a um incêndio, mesmo ele sendo de madeira, né? Que é justamente um crucifixo, né? Um crucifixo. Esse objeto ele tem em sua trajetória uma procissão de 15 dias durante uma epidemia que assolou a cidade de Roma no ano de 1522. Então a ideia desse objeto, desse crucifixo, né, que passeou em 1522 pela cidade de Roma, numa tentativa de curar, e aqui vem um outro conjunto de palavras importante, né, de curar a cidade, ele também tem um efeito aqui curador, né, ou essa espécie de sensação curativa, né, que o Papa tentou produzir. O segundo objeto, que é visitado periodicamente pelo Papa Francisco, né, desde o início do pontificado, foi trazido da Palestina pela mãe do imperador Constantino e teria sido pintado justamente por São Lucas, né, o pedaço de uma mesa feita do crucifixo de Cristo na marcenaria do São José, né. Bom, esses ícones todos, né, o crucifixo que leva de um lado para o outro e esse pedaço de madeira pintado por São Lucas, né, certamente ele causou o arrepio aí dos restauradores e historiadores ao redor do mundo, né, quer dizer, um ícone bizantino de quase 2000 anos, sai do cofre do Vaticano e vai para um lugar chuvoso, né, não deixa de ser uma cena curiosa, né. E além disso, né, o Papa aqui nessa cena beija o crucifixo, né, quer dizer, deixando aí todos os aspectos do debate sobre conservação em suspenso em nome do debate que mais interessa o Papa, que é o debate da sacralidade do objeto, né. Bom, o que eu queria continuar destacando aqui, pensando um pouco sobre esse tema, ou sobre esse brevíssimo conjunto de imagens aqui que eu apresentei, é justamente, então, a armação dessa cena, e agora eu passo para o tema da mediatização do catolicismo, né? Desculpem. A mediatização do catolicismo é um tema fundamental para pensar catolicismo nas últimas décadas,
E aqui a gente tem o Brasil como um lugar-chave para o seu entendimento. O Brasil é um lugar-chave porque foi no Brasil onde possivelmente o movimento carismático católico reverberou com mais força, né? É claro que a gente reconhece a origem dele e a força que ele teve nos Estados Unidos e em outros países, mas foi no Brasil em que o movimento carismático virou de fato um movimento de massas. E o carismatismo pode ser classificado, né, ordenado, de alguma maneira compreendido a partir de muitas características, né? Por um lado, o forte apelo emocional que ele provoca, mas por outro lado, de maneira bastante prática, justamente a forma de presença dele na mídia, né? Então, desde as rádios carismáticas, clássica dos anos 80, até as missas transmitidas ao vivo pelas televisões brasileiras e depois pelas próprias televisões carismáticas, né? Em que o sacramento, né, da comunhão é substituído, por exemplo, pela bênção. Não é substituído exatamente, mas de alguma maneira tem o efeito de conexão entre o celebrante, né, o sacerdote, e o sujeito que está acompanhando, não se dá pelo sacramento, mas se dá pela bênção aos copos d'água, né? Então, no Brasil, uma cena muito comum ao longo dos anos 80 e 90 foi era ver, né, as pessoas colocando um copo d'água em cima da televisão, enquanto o padre Marcelo Rossi, um padre midiático importante, figura importante do catolicismo carismático brasileiro, fazia a bênção e abençoava aquela água, né? Eu estou dizendo isso porque foi no interior do carismatismo católico que me parece que a gente conseguiu elaborar de maneira mais evidente as nossas reflexões sobre como produzir, a partir das mídias, né, a partir das televisões, dos rádios, a experiência do religioso, né? Como produzir essa experiência do religioso. E a gente foi encontrando formas, né? Formas não controversas, né? Quer dizer, formas que mobilizaram controvérsias dentro da Igreja Católica. Então, o não sacramento, por exemplo, as missas animadas e agitadas, todas essas coisas transmitidas na televisão levaram a muitas avaliações do Vaticano sobre a pertinência litúrgica, né, daqueles eventos. Mas, de alguma maneira, esse catolicismo ele criou essa espécie de expertise para o catolicismo de como transmitir as suas imagens, né, as imagens dos seus ritos. E agora, finalmente, eu chego na pandemia no Brasil. E um aspecto que me parece, que me chamou muito a atenção, principalmente depois de ver todo esse vazio, né, na Praça de São Pedro, foi acompanhar algumas missas transmitidas pelo YouTube, transmitidas pelo Instagram, pelo Facebook, e perceber qual era o foco, e aí eu estou falando de foco imagético mesmo, que os padres, os celebrantes, davam ao ritual. Então, alguns padres, por exemplo, colocavam a câmera logo na frente do altar. Então, eles faziam a opção de colocar no centro da sua imagem o altar. E aí, a única coisa que você via era o altar. Outros ainda, já um pouco mais profissionalizados, tiveram a ajuda de alguém, né, alguém que estava ali fazendo a filmagem, e essa filmagem ela alternava entre o altar e os gestos de consagração. Bom, me parece muito evidente quem são, então, ou na perspectiva desses padres, qual é o centro da sua missa, do seu ritual, né? Então, apesar do ritual ser um ritual bastante protocolar, você pode dar ênfase a algumas coisas mais e outras menos. Mas tem ainda um terceiro conjunto de imagens que abundaram também durante a pandemia no Brasil, né, nas filmagens das missas e desses rituais, que eram as imagens feitas no fundo da igreja, um pouco no espírito da celebração de Páscoa, em que o que se via era o vazio dos bancos, né? Ao longo do tempo, o vazio dos bancos, e logo lá depois, lá na frente, o altar, né? Quase distante mesmo, né? E aí, mais uma vez, a gente pode também pensar sobre essa ideia de como se produz a estética
do catolicismo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra estética, que é uma palavra-chave aqui, eu acho que pode ser importante para a gente pensar também. Essas missas filmadas distantes, né, elas ainda ganharam uma outra modalidade com o passar da pandemia, que foi a possibilidade de que alguns não religiosos, mas alguns fiéis, mandassem o seu nome, e aí o nome era impresso em um pequeno papel e colocado nos bancos, né, quase como presentificando aquela ausência a partir de uma extensão dos corpos, né, que seria, naquele caso, os nomes. Por que tudo isso importa? E aí eu volto a falar sobre a relação entre mídia e religião, materialidade e religião. Tudo isso importa porque, como eu já disse, religião é a sua própria materialidade. E nesse caso, mesmo que a gente esteja interessado em discutir política e religião, uma das coisas mais fundamentais, na minha perspectiva, para discutir política e religião é justamente discutir as formas estéticas de produção da política da religião ou da política na religião. Para quem acompanha os debates sobre política no Brasil, está bastante evidente que um dos aspectos mais fundamentais da nova onda do conservadorismo no Brasil é justamente a consolidação e conformação de uma determinada estética convergente. A estética do verde e amarelo, a estética da bandeira do Brasil, a estética da bandeira de Israel, escrevi algumas coisas sobre isso, eventualmente vocês podem encontrar, mas tem uma estética, né? É aquilo que alguns autores, né, têm chamado de partilha do sensível a partir de um conceito do Rancière, né? Mas eu continuo apostando na possibilidade da gente descrever a religião e pensar a religião a partir da estética, mas para fazer isso a gente precisa deslocar um pouco o nosso entendimento de estética. Estética aqui não tem a ver com a estética kantiana, né? Do belo, do bonito, do verdadeiro, né? Não é essa estética da apreciação artística, né? Estética aqui é a estética mais relacionada com uma elaboração, uma formulação que vem do Aristóteles, né? De aesteses. A aesteses, né? Que deriva, né? Cujo derivativo é estética, não seria esse necessariamente bonito, bom, belo, verdadeiro, mas a estese seria justamente, ou descreveria justamente, a possibilidade dos corpos serem engajados diante de um determinado objeto. Então, a aestesis é a capacidade que o mundo tem de engajar os corpos que estão nele, os corpos que, diante de um objeto, o observam, né? Talvez a maneira mais, o atalho, né, para descrever isso, seja a gente pensar que a palavra anestesia, também derivativa da aestesis, significa justamente tirar a estética do corpo. Então, um corpo anestesiado é um corpo blindado, é um corpo que não se mobiliza pelo mundo, é um corpo impotente diante do mundo, né? Ele não se relaciona com o mundo, ele está anestesiado. Enquanto um corpo estetizado, né, é justamente um corpo que pode ser afetado pelo mundo, né? Pode ser afetado pela realidade do mundo, pode ser engajado no mundo. Essa formulação, ela permite a gente ampliar, então, a nossa noção de estética e pensar, por exemplo, nas obras de arte, né? Não como elas são apreciadas porque elas são bonitas, mas elas são apreciadas porque, de alguma maneira, aquela estética engaja os corpos que as observam. E o mesmo a gente pode pensar em termos dessa política estética da religião, né? Ou, na formulação da Birgit Meyer, a formação estética, né? Um aprendizado religioso fundamental é a formação estética. É a possibilidade da gente apreciar determinadas formas de apresentação do religioso, determinadas formas de materialização do religioso, e se sentir profundamente conectado e afetado por aquelas formas. Eu estou fazendo essa elaboração porque, justamente para chegar nesse ponto, que é olhar para as formas pelas quais o catolicismo apresentou a si mesmo, apresentou a sua materialidade, apresentou as suas coisas, né? Midiaticamente no sentido de mediatizar, né, assim, a partir de um determinado elemento mediador, né?
a imagem, por exemplo, as telas, então, ela permite a gente identificar, talvez de maneira muito singular e única, quais são as formas estéticas do catolicismo mais importantes, né? E aí me vem, né, justamente esse ponto interessante, que é, embora o catolicismo seja uma religião do excesso das coisas, o vazio é absolutamente fundamental, né? O vazio das igrejas. E talvez a gente se dê conta disso, mais propriamente, justamente vendo essa celebração papal. Então, o que eu estou querendo sugerir aqui é a possibilidade da gente pensar, a partir da situação criada pela pandemia, em uma formulação mais ampla sobre o que seria a estética do catolicismo. E a pandemia, nesse caso, seria esse atalho para a gente chegar lá. E mais do que isso, fazendo uma provocação também para que a gente possa pensar que as questões envolvendo, ou as grandes controvérsias envolvendo política e religião durante a pandemia no Brasil, não simplesmente dizem respeito às questões abre templo ou fecha templo, mas diz respeito também a uma disputa pela política da estética da religião. Qual é a estética da religião privilegiada? Né? E é claro, né, vocês estão acompanhando aí nesse curso várias perspectivas sobre esse tema, né? Então, e vários modos de compreendê-los, de enquadrá-los, inclusive analiticamente, né? Mas é muito curioso para mim pensar nas religiões que conseguem lidar com essa estética mediatizada e as religiões que não conseguem. Quer dizer, as religiões afro, que são religiões de presença mesmo, né? É muito difícil, né, de você alimentar o santo se você não está perto do santo, né? É muito difícil você fazer isso colocando um mediador no meio do caminho. Enquanto, a despeito da relevância do sacramento da comunhão, por exemplo, para o catolicismo consegue encontrar, e mais do que encontrar, consegue fortalecer a sua política estética a partir dessa não presença, né? Do vazio, do silêncio, né? Bom, eu vou terminando por aqui, deixando essas provocações para vocês. A possibilidade da gente pensar na pandemia como uma espécie de acontecimento para a religião. E considerando ela um acontecimento para a religião, uma espécie de evento que permite a gente reconhecer, identificar e ver aspectos não necessariamente explícitos da religião na ordem do nosso cotidiano normal, fora da pandemia, a gente consegue acessar e elaborar e fazer formulações, né, conseguir identificar alguns aspectos que talvez estivessem um pouco menos explícitos, né, não fosse essa situação. A segunda provocação para vocês é justamente a possibilidade da gente pensar nessa estética que engaja como uma forma também de fazer política, né, a política da religião a partir das suas formas estéticas. Eu explicitamente e deliberadamente não quis aqui entrar em contendas que envolvem a posição da CNBB sobre abertura ou fechamento de templos e nem nada disso. Eu também, deliberadamente, não quis pensar aqui sobre a recepção dessa estética. Não é disso que se trata. Mas o que eu quis pensar aqui é sobre as formas de produção dessa estética, as formas de tentativa de engajamento daquele que assiste em uma determinada estética. Isso não é qualquer coisa e isso explicita muitas coisas. Então, deixo o convite aqui para vocês pensarem sobre todos esses vazios e também deixo aberta a possibilidade da gente continuar essa conversa no momento oportuno. Um abraço.